Deixa eu só dar o play. Então, Gênesis 20. Capítulo 20. Abraão saiu de Mamre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: "Você vai ser castigado com a morte porque a mulher que mandou buscar é casada." Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: "Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo?" O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: "Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e vai orar para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus." No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo. Chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: "Veja o que você fez. Que mal lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso?" Eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: "Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão." Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse: "Olha, Abraão, aí estão as minhas terras. More onde quiser. Sara, estou dando ao seu irmão 11,5 kg de prata para que todos saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado." Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque, e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Esse aqui é um capítulo rapidinho, né? Mas ele repete ali, né? Repete não, mas história muito parecida com o que aconteceu no Egito, né? E o que eu vejo, assim, desse capítulo, que mais uma vez Abraão acabou falando aí uma meia-verdade, né? Vamos dizer assim, uma mentirinha, porque tudo bem, ela era realmente irmã por parte de mãe, né? Mas a questão ali é que eles eram casados, né? E a gente vê que a mentira sempre gera consequências que não é legal, né? E aqui a gente vê Abraão como o pai da fé, né? Que realmente as coisas que ele fez, né? Depois daqui a pouco, mais para frente, vai ter lá a questão lá do filho dele, Deus pedindo para sacrificar o filho dele, enfim, tudo que ele fez, o tanto que a gente aprende com ele sobre fé, mas a gente vê que ele é um ser humano e que erra, né? E aí eu vejo assim por nós também. A gente também, muitas vezes a gente erra também, mas Deus é um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, que nos perdoa, né? E aqui mostra, eu vejo muito isso, né? Mostrar como até Abraão, que foi Abraão, o pai da fé, também teve o seu momento ali de acabar meio que talvez se perdendo, meio que talvez não confiando totalmente ali
na provisão do Senhor, né? E se perdeu ali numa mentirinha que causou consequências. Então, que mostra que, assim, Deus nos perdoa, Deus é misericordioso, mas o que a gente faz, a gente tem consequências aqui, né? E teve uma intervenção ali de Deus, mas poderia ter tido consequências bem chatas, né? Então é isso que eu queria comentar aqui desse capítulo, sobre essa questão de que a mentira nunca vale a pena, né? A mentira sempre leva para um caminho, assim, complicadinho. E é um princípio, né? É um princípio, né? Então quando a gente quebra princípios, consequências vêm. Verdade. Então, esse Gênesis 20, ele fala dessa perseguição, peregrinação, né, de Abraão e Sara, em Gerar, né? E esse estudo, ele revela como Deus, né, preservou a família de Abraão, apesar do erro, né, que Abraão cometeu também, né? Abraão tentou proteger a si mesmo, né, confiando em sua própria astúcia, né, e acabou usando de engano. Na verdade, ele fala que ele omitiu, né? Ele omitiu que Sara era sua esposa. Então, Abraão, ele se estabelece em Gerar e ele esconde que Sara é sua esposa, né? Aí Deus fala com Abimeleque, né? E Abimeleque, ele confronta Abraão. Então, esse Abimeleque aí, ele também era usado por Deus, né? Então, após Abimeleque ele ter levado Sara para sua casa, Deus falou com ele em sonhos durante a noite. Então, nos tempos do Antigo Testamento, essa auto Deus através das Escrituras ainda não estava completa, né? Frequentemente, Deus se comunicava com os homens por meio de sonhos. E geralmente essa comunicação através de sonhos, ela estava restrita a certas pessoas entre o seu povo escolhido. Mas algumas vezes, Deus também falava através de sonho com pessoas de fora do povo da aliança ali, né? Que Abimeleque, ele não estava dentro da aliança, né? Então esse foi o caso de Abimeleque. E Deus avisou a ele, né, que ele seria punido de morte porque tinha tomado uma mulher casada. Mas Abimeleque, ele não tinha qualquer relação com Sara, por isso ele clamou pela misericórdia de Deus. E Abimeleque também argumentou com o Senhor que havia sido o próprio Abraão, né, que tinha lhe dito que Sara era apenas sua irmã. Então ele confiou nessa informação com sinceridade e por esse motivo levou Sara à sua casa. Então realmente Abimeleque nem imaginava que Sara era uma mulher casada, né? E por isso ele o impediu de pecar, né, nesse sentido, e não permitiu que ele tocasse nela. Então, Deus ordenou, né, Abimeleque para restituir a mulher e seu marido, né? Então, é notável, né, como Deus chamou Abraão de profeta, né? Em Gênesis, é a primeira vez que alguém é chamado de profeta na Bíblia. Isso está de acordo com a história de Abraão, um homem que recebia revelações da parte de Deus, um homem que intercedia em favor de outras pessoas, né? E apesar desse erro que ele cometeu mais uma vez, Abraão ainda foi identificado com a pessoa certa para servir de intermediário e de intercessor da casa de Abimeleque junto a Deus. E Abimeleque confronta Abraão, né? Depois que ele teve esse sonho, ele levantou-se ainda de madrugada, né, e contou aos seus servos tudo que Deus havia lhe falado. E a Bíblia diz que os homens de Abimeleque ficaram atemorizados. Então o rei de Gerar, né, convocou Abraão, ele confrontou por seu comportamento. Ele questionou: que isto que nos fizeste? Em que eu pequei contra ti, para trazer esse tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Então Abimeleque ainda disse mais: que estavas pensando para fazer tal coisa? Aí Abraão se explica para Abimeleque e ora por sua casa, né? Abraão respondeu aos questionamentos dele, né? Dizendo que temeu por sua vida e por isso tomou essa atitude. Ele pensou que os homens de Gerar lhe matariam para poder tomar sua mulher. E Abraão também explicou que a informação de que Sara era sua meia-irmã tinha uma parte de verdade,
e que desde que ele saiu da casa de seu pai, ele havia combinado com Sara de juntos esconderem a relação matrimonial que tinham. Então Abimeleque resistiu Sara e Abraão, e ainda lhe deu ovelhas, bois, servos e servas. Através de Abraão, o monarca também deu a Sara 1000 ciclos de prata, né? Como sendo compensação por tudo que havia acontecido. Então, depois disso, Abraão orou a Deus e as mulheres da casa de Abimeleque voltar pode e poder ter filhos, né? Isso porque Deus havia tornado estéreis aquelas mulheres, por causa do episódio envolvendo Sara. Então, curiosamente, essa história registrada em Gênesis não foi a primeira do tipo que Abraão esteve envolvido. Ele era reincidente nesse erro, pois antes, né, ele já havia feito a mesma coisa no Egito. Inclusive, ele também foi repreendido por Faraó. Então, esse evento de Gerar mostra que, infelizmente, né, Abraão não tinha apenas aprendido nada com a experiência semelhante que viveu no Egito. 25 anos antes, ele tinha também provado da proteção e misericórdia de Deus no Egito, mesmo diante desse erro. E depois ele repetiu a mesma atitude de desconfiança em Gerar. Além disso, esse erro de Abraão, em geral, ocorreu pouco antes da concepção de Isaac, colocando em risco, né, o plano da redenção através da sua descendência. Contudo, esse episódio narrado, né, também mostra que a salvação é obra soberana de Deus e ela está fundamentada em sua fidelidade, né? Então, apesar da infidelidade de Abraão, Deus zelou por sua palavra e protegeu a linhagem da promessa. Amém. Nayara, Então, ótimo, vamos. Pode pôr? O próximo? eu vou ter que sair, Mayara, que hoje eu tenho trabalho na faculdade, eu tenho que chegar mais cedo, viu? Ah, então tá bom. Aí, vamos orar, então, né? Tá bom, a gente encerra, então. Então, bora orar. Eu oro, Antônio, ora pra gente, que você vem de vez em quando. Vê se ele quer comentar alguma coisa aí. Se você quer comentar, com certeza. Comenta um pouquinho. Não, só já tá ficou bem elucidado, né? Só comentar a importância do que Abimeleque fez. Às vezes a gente tem uma boa notícia, às vezes a gente tem alguma coisa assim, acontece algo de importante na vida da gente, mesmo que seja às vezes não tão boa, e às vezes a gente não faz o que Abimeleque fez, ele reuniu todo mundo e contou, testemunhou, olha que coisa interessante, né? E confrontou Abraão. Né? Não. Antes de confrontar Abraão, ele reuniu todos os seus, né? Ele reuniu ali os servos, a família, ele reuniu todo mundo e falou o que tinha acontecido, o que Deus tinha falado com ele. Né? Olha, e às vezes acontece algo e a gente não comenta, né? Nós não temos, talvez a gente perdeu um pouco esse hábito, né? De reunir todos e comentar, olha, Deus fez isso, Deus falou assim. E isso é importante, porque serve de testemunho, né? Você vê, os servos ficaram atemorizados diante de tudo que aconteceu. Eles falaram, opa, tem um Deus, existe um Deus que zela pelo seu povo, ele está cuidando de Abraão. Que interessante, muito, muito legal. Vamos orar? Vamos. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, ó, Pai, porque verdadeiramente o Senhor é bom e nós temos desfrutado da tua bondade, da tua fidelidade, das tuas misericórdias, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque sempre, no decorrer da história, o Senhor cuidou, cuida e cuidará do teu povo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Dá-nos um dia na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a praticar a tua palavra com fidelidade e integridade de coração, Senhor. Abençoe a vida da Flávia, ó Pai. Amém.
no que ela precisa resolver, decidir, fazer. Toma a vida dela nas tuas mãos, da tua família, teu filho, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dela, obrigado pela vida da Maiara. Obrigado, Senhor. Fortaleça tuas servas nos seus relacionamentos, ó Pai amado, em todas as decisões que elas forem tomar, que o Senhor possa orientá-las, ó Pai, de forma que façam sempre a melhor escolha diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela melhora, minha melhora física, ó Pai. Obrigado porque em todos os momentos o Senhor está conosco, Senhor, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado Amém. seja